Eu vou pedir, por favor, encarecidamente que vocês prestem atenção. Vou pedir encarecidamente que as conversas cessem. Por favor. Queridos, é o momento de nós nos aprofundarmos na palavra e nos aprofundarmos na palavra, na exposição do texto sagrado, e a gente vai falar um pouco e refletir um pouco sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, o fariseu. Quantos conhecem ou já leram essa passagem? João capítulo 3. Não me lembro se foi em uma das terças-feiras ou se foi em um domingo, não tem muito tempo, e de algum modo nós falamos a respeito de Nicodemos, e o Senhor ministrou ao longo da semana no meu coração essa mensagem. Ontem, hoje eu refleti de forma mais profunda a respeito dessa conversa tão importante que vai dividir a vida de muitos de nós, que vai falar a respeito do novo nascimento, vai falar a respeito da vida vivida no Espírito, tá bom? Então a gente vai ler, e lendo, eu quero te pedir atenção para que já na leitura o Espírito fale ao nosso coração. Eu creio que a leitura é algo essencial para que Deus já comece e inicie falando ao nosso coração. Agora eu vou ter que uma briga aqui com o pedestal, porque a inspiração não quer parar em pé. Sei o que acontece, irmãos. Toda vez que o Felipe vem aqui, ele quebra uma coisa. Tô brincando. Tô brincando. Que é problema. Jesus. Vai aí, irmão. João 3. João 3. Vai. Não, vai ficar falando aqui. Vai para a glória de Jesus. Quer ver? Foi. Glória a Deus, irmão. Olhe pela vida do Felipe. Amém? Meu Deus, é um Deus da cura. Abre João capítulo 3. E aí a conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa muito importante, como eu disse. Divide a nossa história, porque para aqueles que já estão em Cristo Jesus, faz todo sentido aquilo que Jesus está falando com Nicodemos. Se você nasceu de novo, isso já impactou sua vida, mas eu creio que existem questões aqui que ao longo da nossa vida fazem todo sentido, e Jesus vai falar a respeito tanto do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, quanto dessa importância de nascer de novo, e vai usar uma analogia e a gente vai refletir sobre ela, tá bom? Então vamos para o texto. Então, com toda atenção, a gente vai ler o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repete comigo: ver. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. E aí o versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bruno, vou te pedir para você deixar
versículo 8 aqui atrás, tá bom? Beleza? A gente vai olhar para ele com carinho. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós reunidos em sua casa e junto com nossos irmãos, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos ao Senhor que caia sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Nos dá graça, sabedoria, multiplica favor sobre nós nesse momento, Pai. Nós cremos que a Tua palavra, quando é exposta ao nosso coração, isso traz transformação em nós. Nós carecemos tanto de transformação, Senhor. Nós carecemos tanto da Sua glória e pedimos a Ti, nos leve nesse caminho, nessa noite. Alimenta o Seu povo, Senhor. Alimenta a minha vida. Que essa palavra mexa conosco como comunidade e também individualmente, em nossa família, em nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos e a gente sairá daqui saciado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse texto, Jesus ele vai destacar a existência do Espírito Santo e ele vai usar uma analogia que, se nós olharmos com muito carinho para ela, a gente vai aprender a respeito da pessoa do Espírito Santo. Jesus aqui, ele usa um jogo de palavras, tanto no hebraico quanto no grego. Uma palavra representa tanto o Espírito como vento. No hebraico, a palavra é ruach, e no grego o termo é pneuma. E todos eles são usados quando se fala da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então, quando se fala da pessoa do Espírito Santo, tanto no hebraico quanto no grego, a gente tem essa mesma expressão. Ruach é espírito e é vento. No grego, pneuma é espírito e também é vento. Então, não é à toa que Jesus faz esse jogo de palavras. Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo e Jesus relaciona o Espírito Santo como um vento, irmãos. Quando Jesus começa a falar com Nicodemos a respeito do Espírito Santo, a analogia que Jesus faz é de um vento. E isso pode ser pedagógico para nós e a gente pode sair daqui alimentado com essas verdades. Primeiro momento, e isso está no versículo 8, Jesus, falando a respeito da semelhança entre o Espírito e o vento, ele vai falar a respeito da imprevisibilidade do vento. Ele vai dizer, o vento sopra onde? Aqui? O vento sopra aonde? Quer. Irmãos, quem pode controlar o vento? Quem? Tem gente que tenta estocar o vento, mas assim, quem pode controlar o vento? Ninguém pode controlar o vento. O vento, ele é livre, ele é soberano. Quem consegue segurar, deter ou domesticar o vento? Alguém? Não. Alguém não. E assim também é com o Espírito Santo. Quem pode domesticar o Espírito Santo? Quem pode deter o Espírito Santo? Quem pode segurar o Espírito Santo, domesticá-lo? Ninguém. Sabe? E se o vento sopra aonde ele quer, possivelmente ele sopra aonde nós não sopraríamos. Entendeu, irmãos? O Espírito Santo sopra, por vezes, aonde a gente não sopraria. Aonde a gente não acredita que pode haver ali vida, o Espírito Santo vai lá e... Porque ele não sopra aonde nós queremos que ele sopre, mas ele sopra de forma soberana. Ele sopra aonde ele quer. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo é soberano, sabe? Ele sopra nas avenidas, ele sopra na parte alta, ele sopra no centro, na rua direita, ele sopra nas nossas casas, ele sopra em mim, ele sopra em você. O Espírito Santo, de fato, ele sopra aonde
Ele quer. E a gente só se dobra à soberania do Espírito, porque o Espírito é Deus, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Você tem dúvida disso? Não. O segundo momento, e no versículo 8 também, Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. A gente percebe que o vento, de certa forma, tem a sua invisibilidade, não é? Embora nós consigamos percebê-lo. O ventilador que está soprando, com certeza, alguns aqui estão com frio, outros com menos, está incomodando um pouquinho alguns, outros está de boa, está agradável, e é isso que Jesus está falando aqui para Nicodemos, de sua invisibilidade. Por vezes nós não vemos o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que ele não está atuando. A gente percebe os seus efeitos na vida daqueles que ele salva, irmãos. Sabe, você já olhou para uma árvore e percebeu ela balançando? Você via a árvore balançando, mas você não conseguia ver o vento. Não é verdade? Assim também é o Espírito Santo. Embora não possamos vê-lo, e por vezes, irmãos, a gente se engana achando que o Espírito Santo não está. O Espírito Santo não está aqui. Nós nos enganamos. Porque nós podemos ver os efeitos que o Espírito Santo gera no coração daqueles que o Senhor toma para si. Então, nós não conseguimos explicar na sua totalidade a pessoa do Espírito Santo, mas nós podemos sentir e ouvir, porque é isso que Jesus está dizendo nessa segunda parte. Eu dividi em 3 partes do versículo 8 do capítulo 3. Então, está dizendo a segunda parte: você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. E aqui a gente vê mais uma vez a soberania do Espírito Santo, e o Espírito Santo sendo eficaz. Nós não conseguimos explicar na sua totalidade o Espírito Santo, mas nós não podemos negar a sua existência. Nós não podemos deixar de usufruir da pessoa do Espírito Santo. Olha só, irmãos, está todo mundo aí com o celular na mão, tá? Basicamente todo mundo aqui tem celular, e nós temos o celular, usufruímos dele, mas possivelmente se o seu celular quebrar, você não vai saber consertá-lo se você não for um técnico. Você anda talvez num carro, e você disse: sou eu. Se der alguma pane no carro, eu vou abrir o capô, não sei nada, não sei para onde aponta nada, mas eu posso continuar usufruindo do carro. E assim também é na nossa relação com o Espírito Santo. Nada nos impede de desfrutarmos do Espírito. Amém? Amém. Peraí, irmão, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Mas não fica, não pega o freio, deixa o freio. Acho que pode ser melhor. Eu nem mexi nisso. Agora vai, irmãos. Vamos de... Você não botou a mão, não. Foi embora. Então, queridos, nada nos impede de usufruirmos da pessoa do Espírito Santo. E o terceiro ponto do versículo. Jesus. E o terceiro ponto do versículo 8 da conversa de Jesus com Nicodemos é a seguinte: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, assim, a expressão talvez aqui de mais, não de mais valor, mas que
que está em caixa alta aqui é nascimento. Que aí Jesus agora vai relacionar o Espírito Santo com um nascimento, ou com um novo nascimento. E assim, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E a gente olha para a conversa de Nicodemos com Jesus, a gente percebe que Nicodemos não estava entendendo aquilo que Jesus estava tentando esclarecer para ele. E através dessa conversa, primeiro eu queria definir alguns pontos com você, o que não é nascer de novo. A gente vai falar a respeito de um novo nascimento, de uma nova vida. Então, assim, é pedagógico negar aquilo que eu estou tentando explicar. Então, primeiro, o que não é nascer de novo, tá bom? Então, o que não é nascer de novo? Primeiramente, ser bem sucedido financeiramente não é nascer de novo. Ter uma boa casa, ter um bom carro, ser financeiramente bem equilibrado, ser rico, milionário, bilionário, ter todos os bens, tudo que você pode, tudo que o dinheiro pode comprar. Isso não é nascer de novo. E a gente vai olhar para a figura de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos não era pobre. Nicodemos era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Porque quando a gente olha para João 19, olha o que Nicodemos está fazendo. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, isso é João 19, 39, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés, que era para embalsamar o corpo de Jesus. E eu estava pesquisando, isso valeria aproximadamente 70 mil reais hoje. Então Nicodemos tinha recurso, irmãos. Nicodemos era uma pessoa rica, mas o dinheiro não satisfazia o coração dele. Nicodemos podia ter um bom lugar para deitar a sua cabeça, uma boa casa, muito recurso. Ele poderia ter uma casa maravilhosa, mas ele não tinha lugar no céu, porque ele ainda não tinha nascido de novo. Então riqueza não é sinônimo de nascer de novo, porque ele não tinha lugar no céu e ele também não tinha paz. Porque é somente estando em Cristo que nós temos paz com Deus. Não é isso que a gente vem pregando aqui há tanto tempo, nem tanto tempo faz, né? Menos de um ano, vai fazer um ano. Mas Nicodemos era um homem rico, mas ele precisava nascer de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo ponto é que não adianta ter um profundo conhecimento da Bíblia, porque tem gente que tem um profundo conhecimento da Escritura, mas ainda não nasceu de novo. A gente não leu o versículo 10 do capítulo 3, mas olha como Jesus faz uma pergunta a Nicodemos: tu é mestre. Então Jesus aponta para Nicodemos e fala: Nicodemos, você é mestre em Israel, e você não está entendendo o que eu estou dizendo a você. Então às vezes, irmãos, você é abastecido de conhecimento, isso não lhe falta, mas você precisa nascer de novo, porque conhecimento não é sinônimo de nascer de novo. Perceba que Jesus chama Nicodemos de quê? De mestre. Nicodemos, você é rabi em Israel. Nicodemos, você é doutor, você é um líder espiritual. Nicodemos, você é capaz de ensinar, de interpretar, de aplicar a Bíblia. Você é reconhecido, Nicodemos, entre os fariseus. Nicodemos, você faz parte do Sinédrio, Supremo Tribunal Religioso dos Judeus. E você não está entendendo o que eu estou falando com você? Então, irmãos, conhecimento não é sinônimo de nascer de novo.
muitas pessoas que ouvem a verdade, mas elas não são transformadas pela verdade. Talvez você seja uma pessoa altamente intelectual, cheio de cursos, cheio de diplomas, com pós, com mestrado, com doutorado. E era isso que Jesus estava falando a Nicodemos. Mas Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, porque o conhecimento não te salva. Você precisa nascer de novo. Nicodemos, você tem conhecimento, mas você está perdido. Você está perdido. Então, o terceiro ponto, primeiro é qual? Recurso não é sinônimo de nascer de novo. Depois é muito conhecimento, não é sinônimo de nascer de novo. E o terceiro ponto, uma pessoa profundamente religiosa. Isso não é sinônimo de ter nascido de novo. Você pode ser profundamente religioso, meus irmãos. E esse é Nicodemos. Nicodemos era fariseu. Quanto à lei, zeloso. Membro do grupo mais radical e conservador. Mas Nicodemos precisava ainda nascer de novo. Nicodemos tinha as leis de forma externa muito gravadas na sua mente, mas o seu coração e o seu interior ainda não tinha sido transformado, irmãos. Sabe, você acredita que regras te levarão à salvação? Não irão, irmão. Regras não te levarão à salvação. Somente Cristo. Somente o novo nascimento. Nicodemos, sendo fariseu, jejuava 2 vezes por semana. Irmão, tá para nós. Você jejua quantas vezes por semana? Hein? Não nascido de novo por religiosidade. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana. Nicodemos possivelmente frequentava a sinagoga regularmente. Mas era necessário o quê? Nascer de novo. Religiosidade, meus irmãos, é um verniz. É um verniz. E sabe para que serve verniz? Quem sabe para que serve verniz? Chuta aí, gente. A gente está numa conversa aqui. Conserva, faz brilhar. Realçar o quê? Aquilo que está sem. Está fofo. Sabe, eu me lembro que na minha infância, meu pai tinha muitos passarinhos em casa, gaiolas e tudo mais. E eu lembro que eu pegava as gaiolinhas velhas do meu pai. E eu não tinha dinheiro para comprar uma nova, pegava as velhas, elas estavam todas desbotadas, com a madeira toda ruim, cheia de broca, as varetas todas péssimas, em péssimo estado, sujo. Sabe o que eu fazia? Verniz. Aparentava que tinha brilho. Isso é religiosidade. Sabe? É como se pegasse uma madeira podre, velha, toda em péssimo estado. E aí você passa um verniz para aparentar que está novo. Só que religiosidade não resolve. O que resolve é nascer de novo. É o Espírito Santo abrir os nossos olhos, é o Espírito Santo revelar Jesus em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O quarto ponto é que o novo nascimento não equivale apenas ter informações a respeito de Jesus. Sabe? Porque a gente fala de conhecimento e agora eu vou falar de uma forma bem específica, porque às vezes a gente pode trabalhar o conhecimento como algo amplo. Poxa, eu sei tanta coisa, eu sou tão estudado, eu sou culto, sabe? Mas agora, até mesmo o conhecimento de Jesus
Se você tiver bastante conhecimento a respeito de Jesus, isso também talvez não represente um novo nascimento, porque Nicodemos, o que parece na conversa é que ele sabia com quem ele estava falando. Como que Nicodemos chega para falar com Jesus, irmãos? Vai falar: Jesus, eu sei que você é o mestre. Então, primeira coisa, Nicodemos tinha reconhecido: Jesus era mestre. Depois Nicodemos vai falar para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor está fazendo milagre. Eu estou vendo com meus olhos. E, cara, se você olhar para a frase de Nicodemos, parece que Nicodemos não está falando só a respeito dele, porque ele vai falar assim: sabemos. Então, não sei quem está por trás de Nicodemos. Eu não sei se tinha gente que se juntou com Nicodemos. A gente não tem coragem. Vai você à noite falar com Jesus. Mas Nicodemos fala assim: nós sabemos que você é mestre e que você faz milagres. E ninguém pode fazer milagres como aqueles que você está fazendo, se não for da parte de Deus. Até isso ele reconheceu, irmão. Ele reconheceu: Jesus foi enviado da parte de Deus. E assim, Jesus, ele dá uma cepada, perdão a expressão, na conversa de Nicodemos. Bota aqui para mim, Bruno, por favor. Vamos ler. A gente imaginar. Imagina só, Nicodemos chegando para Jesus e conversando com Jesus. Que é a narrativa bíblica, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aí vai: este de noite foi até Jesus e lhe disse. E aí é Nicodemos falando para Jesus: irmãos, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, então mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Pula, Bruno. Jesus respondeu: Nicodemos, cala a boca. Em verdade eu te digo, você tem que nascer de novo. Sabe, Nicodemos, você está curioso a respeito do que eu sou, se eu vim ou não da parte de Deus? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar o novo nascimento. Você consegue perceber, irmãos, o corte que Jesus dá na fala de Nicodemos? Que talvez Nicodemos falasse até mais coisas, sabe, a respeito de o que ele estava entendendo que Jesus era, por curiosidade. Mas Jesus não basta em Nicodemos falando: Nicodemos, para, eu sei que você está curioso, mas é necessário que você nasça de novo. Você precisa de um novo coração, você precisa morrer para si mesmo, sabe? E assim, irmãos, eu já disse isso aqui uma vez: Jesus não quer um Lucas melhorado. Jesus quer um Lucas o quê? Morto. Amém, irmão? Jesus não te quer melhorado, irmãos. Jesus te quer morto e Ele vivendo em você. E Ele vivendo em você. E esse é a chamada do Evangelho, irmãos. É morrer para que Cristo viva em nós, irmãos. Você está disposto a morrer, irmão? Morrer para toda a bagagem que você carrega, ou tem carregado, todas as percepções da vida, toda a sua visão de mundo, sua cosmovisão de tudo. Está a fim de morrer, irmão? Para que Cristo viva em você. E aí você pode me perguntar: Lucas, é necessário morrer? Eu te digo, irmãos, é necessário morrer. É necessário para que nasçamos de novo. Porque temos inclinações que se inclinam ao mal. E agora, só quem abre os nossos olhos é o Espírito Santo de Deus. Sabe? Ter
informações rasas a respeito e superficiais que não entraram no coração a respeito de Cristo, não resolve. Mas se o Espírito Santo abrir os nossos olhos, trocar o nosso coração e revelar Cristo ao nosso coração, ali existirá um novo homem, um homem morto, aonde Cristo vive nele, uma mulher morta, aonde Cristo vive nela. Amém? Esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. Eu já disse aqui, o ministério do Espírito Santo é como de um holofote. Tem um texto bíblico que diz que o Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, mas o Espírito Santo veio para falar de quem? Do Filho. Do Filho. Então, por isso o ministério do Espírito Santo é como um holofote. Imagina uma luz brilhando na minha mão, e ali a luz aponta para o Filipe, e agora no Filipe há luz. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele aponta para Cristo. O Espírito Santo revela Cristo nos nossos corações. Assim, nós olhamos para Cristo, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, nos rendemos a Ele através da graça de Deus sobre nossas vidas, através da vida de Deus sobre as nossas vidas. E é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? Então, de forma humilde, como alguém que prega o Evangelho, a minha oração é que o Espírito Santo convença pessoas nessa noite. Amém. Sabe? Que o Espírito Santo abra os olhos de pessoas que estão mortas espiritualmente, para enxergarem a Cristo e reconhecerem que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Cristo é tudo. Então a minha oração, a nossa oração, se estamos em Cristo, deve ser essa: Espírito Santo, ilumina os olhos de tal pessoa, para que ela possa enxergar a Cristo, não informações de Cristo que são externas a ela, mas internas, que geram transformação. Então, novamente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, irmão. Quem lembra aí o dia que Jesus abriu os olhos do coração de vocês? Quem lembra? Alguém lembra aqui o dia que você nasceu de novo? Sabe, eu me lembro que no momento que Jesus abriu os meus olhos, as inclinações do meu coração foram transformadas. Eu entrei querendo alguma coisa. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, o meu coração foi transformado. Logicamente, me tornei um ser perfeito. Logicamente, estou na luta, dia após dia, buscando a santificação. Mas o Espírito Santo trouxe vida ao meu coração. E assim, amém? E assim é o Espírito Santo que pode trazer vida a quem está morto. É o Espírito Santo que pode soprar num vale de ossos secos. É o Espírito Santo que abre o coração, o nosso coração. É Ele que vai convencer-nos do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo. Quem nos batiza no corpo de Cristo, irmãos? É o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você é batizado no corpo de Cristo. Quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Então, que nós nos dobremos ao Espírito Santo, irmãos. Nós nos dobremos ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está nos impulsionando a viver. Então, assim, todo crente deve saber quem é o Espírito Santo, embora a gente não consiga descrevê-lo na sua totalidade, mas devemos entender que é Ele que inunda o nosso ser, que é Ele que nos leva a um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe, queridos, existem tantas coisas na nossa vida que nós devemos esquecer.
Sabe? Se você pudesse numerar aí com um papel e uma caneta, coisas que você deve esquecer. Você pudesse pedir para Deus, falar, Senhor, não quero lembrar disso. Porque tem bastante coisa, não tem? Se te desse um papel e uma caneta, você queria ter esse poder? Sim. De esquecer as coisas. Sim. Sabe, irmão, mas sabe o que tem acontecido, queridos? Muitos de nós temos esquecido da pessoa do Espírito Santo. Sabe, ao longo da história da igreja, a gente infelizmente vê um movimento onde as pessoas vivem como se o Espírito Santo não existisse mais. Sabe, irmãos, quando às vezes a gente está escondido e está pecando contra Deus, sabe por que a gente peca? Porque a gente não tem consciência de que o Espírito Santo está do nosso lado. Isso daí é falta de consciência de que Deus está do nosso lado. Porque o Espírito Santo habita em nós. Habita em mim e habita em você. E aí, por que a gente peca? Por falta dessa consciência. Porque a gente esquece da pessoa do Espírito Santo. Sabe? Porque talvez, se você estivesse com alguém do seu lado, você não pecaria. Você não pecaria. Você não pecaria. Porque tem alguém do meu lado. Eu vou fazer, então essa pessoa vai ver. Então essa pessoa vai descobrir quem eu sou de fato. Agora quando você está sozinho, você esquece que tem uma pessoa também. Sabe? Então a gente deve esquecer muitas coisas. A gente jamais deve esquecer a pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos. O Espírito Santo tem essa personalidade divina, porque Ele é Deus, Ele está intimamente ligado ao nosso batismo em Cristo Jesus. Nós falamos que estamos em Cristo, o nome da nossa comunidade de fé é em Cristo. Você só está em Cristo, irmão. Você foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Só por causa disso. Então o Espírito Santo, irmão, não é um poder de Deus. Não é uma energia. O Espírito Santo está aqui, ó. Poder de Deus caindo. Poder de Deus. Energia de Deus. Não, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. Você vai olhar para o Espírito Santo, você vai perceber isso. O Espírito Santo se entristece quando pecamos. E assim, há uma advertência lá no livro de Efésios, quando vai falar a respeito do Espírito Santo, que por vezes a gente lê e a gente não entende. Paulo vai escrever a igreja e vai falar assim, ó, que é para a gente não se embriagar com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se embriagar com vinho, onde não há dissolução, não podemos fazer, porque é o quê? É pecado. Agora, não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Também é pecado mesmo. Perceba aí essa afirmação de Paulo. Não se vai se embriagar com vinho, porque nele há dissolução, vocês vão pecar. Mas se vocês viverem uma vida vazia do Espírito Santo, vocês também estão pecando. Se você vive uma vida onde você não lembra da pessoa do Espírito Santo, você peca. E aí, fazendo uma análise da sua vida, irmãos, você tem lembrado do Espírito Santo ou esquecido da pessoa do Espírito Santo? Você tem lembrado na sua rotina diária, ou o Espírito Santo é alguém esquecido? Sabe? Deixa o Espírito ministrar o seu coração nessa noite. Viva cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. A minha oração é que o Espírito Santo sopre sobre nós. Sopra sobre nós. Tem oração, Senhor, sopra sobre nós. Eu sei que o Senhor sopra onde o Senhor quer. Mas
Por favor, Senhor, sopra sobre a nossa vida, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o seu auxílio, Espírito Santo, sem o seu auxílio consolador, a gente perece. Sopra sobre nós, Senhor. Senhor, se existe entre nós, Senhor, alguém que não te reconheceu como Senhor e Salvador, Espírito Santo, abre os olhos dessa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa, traz vida sobre essa pessoa para que ela te reconheça, para que ela viva debaixo do seu senhorio, para que ela nasça de novo. Porque Nicodemos não entendeu. Nicodemos disse: Senhor, então é necessário que eu volte para a barriga da minha mãe? É necessário que eu volte para a barriga da minha mãe? Sabe, meus irmãos, que nós sejamos uma comunidade que se relaciona com a pessoa do Espírito, que vive segundo a dinâmica do Espírito. Eu não tenho dúvidas que você está aqui nessa noite, foi o Espírito que te conduziu, você querendo ou não, porque a igreja se reúne através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o capitão da missão de Deus. Sabe quem está na frente da missão de Deus? É o Espírito Santo. A gente vai ler lá em Atos 13. E aí, quando separam Paulo e Barnabé, é o Espírito Santo falando: separe Paulo e Barnabé para a missão. Sabe, se estamos em missão, irmãos, o capitão dessa missão é o Espírito Santo. Não tem homem na frente de nada aqui, é o Espírito Santo. Na frente da batalha está esse capitão que não perde guerra alguma. O desejo do nosso coração é ser fiel com relação ao compromisso que o Senhor tem nos entregado em nossas mãos. Que o Espírito Santo conduza a minha e a sua vida, irmãos. Conduza a minha e a sua vida em todos os aspectos, em todos os âmbitos, de forma totalitária no seu coração. Que você seja uma pessoa que viva cheia do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se você, olhando para esse texto, para a exposição do texto, entende que eu não nasci de novo, porque eu não reconhecia Jesus. Continue olhando para esse texto e peça ao Espírito Santo: Senhor, eu humanamente olho para o texto e que aquilo que o Senhor está falando no meu coração, aquilo que eu estou ouvindo agora não faz sentido algum. Mas transforma quem eu sou. Transforma quem eu sou, porque olhando para muitos textos das Escrituras, a gente vê a impossibilidade do ser humano de se salvar, sabe? A gente não é capaz de se salvar. A gente ora pelas pessoas para que Cristo as salve, mas o ser humano não tem capacidade em si mesmo de se salvar. E tenho pedido a Deus que me mantenha firme no sentido de orar, para que esse Espírito que sopra onde quer, sopre na vida de homens e mulheres e que eles reconheçam que Jesus é o Salvador. A gente, na Páscoa, estudou ali pregou, enfim, refletiu, conversou sobre Maria Madalena entrando no túmulo e olhando para Jesus e achando que ele era um simples jardineiro, sabe? Já tinha caminhado com Jesus um tempão. Já tinha ido anteriormente ao túmulo e percebido que Jesus ali não estava. E ela, olhando para Jesus, tem dificuldade de reconhecer e acha que é um simples jardineiro. E Maria Madalena só tem seus olhos abertos quando Jesus a chama: Maria. Os olhos dela estão abertos. Minha oração é para que, se você já foi salvo ou não, se você nasceu de novo ou não, é para que o Espírito Santo e a Trindade continue te chamando, irmão. Te
te chamando, sabe? Te chamando, Thiago, Deise, Jackson, Luiz, Peterson, Renato, Frank, Paola, Thalita, Riquelme, Bruno, sabe? Porque nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos salvar. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos. Dependemos, irmãos. Dependa. Dependa do Espírito Santo. Dependa dele. Em todo tempo, em toda hora. Em toda hora. Amém? Amém. Eu creio que eu estou diante de um povo que é totalmente dependente do Espírito Santo. Amém? Vamos orar nesse sentido, para que o Senhor coloque essa dependência no nosso coração, para que a gente seja dependente dele. Porque se dinheiro nos salva, se conhecimento nos salva, se religiosidade nos salva, não salva, o Espírito salva. Aleluia. O Espírito salva. Glória a Então Deus. vamos orar nesse sentido, para que o Senhor abra os nossos olhos, se é o nosso caso, e o reconheçamos, e que o Senhor nos ajude a continuar caminhando nesse caminho de perseverança nele. Amém, irmãos? Então, feche os seus olhos, por favor, inclina sua cabeça, em nome de Jesus, e com um coração dependente do Espírito Santo, de forma humilde. Ore nesse sentido. Eu não posso orar por você. A gente se coloca na presença e peço a Ti que o Senhor coloque a dependência no nosso coração a respeito de Ti. Pai, se existem pessoas aqui nessa noite que ainda não te reconheceram, te peço, Pai, que o Senhor transforme o coração dessas pessoas. Transforme o coração dessas pessoas, Jesus, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Por vezes nós vemos muitas pessoas te reconhecendo na frente das igrejas e quando elas saem o coração está longe de Ti. Mas eu oro para o Senhor para que essas pessoas que te reconheceram, Senhor, nessa noite, que te reconhecem nessa noite, elas possam firmar um compromisso contigo, Pai. Além daquilo que a boca pode falar, Pai. Além do que a língua pode reconhecer, Pai. Mas que o coração sente, ó Deus, que o coração, ó Deus, se dobra, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas e nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.